Olá, boa noite. Mais uma noite abençoada que estamos juntos, né? E neste momento nós iremos compartilhar, iremos estudar a respeito das metodologias ativas. Vocês estão de parabéns, todo este percurso, essa trajetória de, de estudo, vocês têm assim, se dedicado, têm realmente se empenhado. E vocês estão de parabéns. Parabéns com toda essa dedicação, com a aprendizagem que obtiveram. E hoje nós vamos ver as metodologias ativas. Dentro do conteúdo da metodologia da língua portuguesa, nós vamos ver algumas características inerentes a essa metodologia tão singular. Ok? Vamos lá? Metodologias ativas. O nome sugere, não é? Bem sugestivo. A palavra ativas já está realmente nos chamando a nos movermos em várias atividades. Mas que atividades são essas? Vamos ver. Ok? Metodologias ativas. O que são metodologias ativas? Que novidade é esta dentro de toda uma didática, uma metodologia que nós temos nos deparado durante esse percurso estudantil no curso de pedagogia? A metodologia ativa, ela engloba uma concepção do processo ensino-aprendizagem que considera a participação efetiva dos estudantes na construção de conhecimento. Veja, ela considera a participação efetiva. É uma participação plena, é uma participação em 100% dos estudantes. Quando ele está construindo o seu conhecimento, ele está construindo, participando de uma forma bem efetiva, valorizando as diferentes formas que os estudantes podem ser envolvidos nesse processo, para que possam desenvolver a autonomia por meio de ações que assumam uma postura realmente protagonista. E o que seria, o que nós poderíamos dizer a esse respeito? Dentro dessa construção efetiva, nós precisamos tocar na tônica de grande essência, de grande necessidade, que é exatamente desenvolver na vida do nosso aluno a autonomia. Quando ele desenvolve a autonomia, ele passa a ser o protagonista da sua própria vida estudantil. E isso faz parte da metodologia ativa. Essa metodologia ela tem como proposta levar você, o corpo docente, levar você, professor, a desenvolver na vida do aluno essa autonomia. A autonomia na educação infantil é um aspecto fundamental para garantir o desenvolvimento saudável da criança. Essa autonomia, ela vem numa abrangência tanto emocional, como levar a criança, levar o seu aluno a ter uma independência, a saber como se mover, como agir, vencendo a timidez, os medos, as angústias, e saber como conquistar a sua vida estudantil, conquistar o seu desenvolvimento cognitivo. A autonomia também vai no sentido do pouco de dependência, dos primeiros aprendizados que a criança terá dentro da parte da literatura. Ela terá a capacidade de pensar. Essa autonomia, ela vai levar, esse desenvolvimento da autonomia, vai levar a criança a pensar.
Você não vai ser um professor super protetor. Você não vai ser um professor cuja metodologia se reporta ao passado, a um paradigma tradicional. O aluno, ele não iria adquirir autonomia se ele ficar nessa condição de vivenciar sempre uma educação bancária, como tanto Paulo Freire já abordou na sua educação. Essa educação bancária, o aluno não consegue pensar, ele não consegue refletir, não é dado a ele essa oportunidade de pensar. Não é dada ao aluno a condição dele ter, de refletir, de analisar, para conquistar. Tudo é dado na mão dele, e dado de uma forma obsoleta, de uma forma que ele não vai desenvolver o crescer, o fazer, o realizar. Ele vai ficar como no banco, o banco recebe aquele dinheiro, essa educação bancária. O aluno vai ficar estático, parado, só recebendo, 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 como era esta epistemologia tradicional, essa educação voltada para uma educação tradicional. No entanto, a metodologia ativa, essa aprendizagem, ela age totalmente diferente. Ela traz para o aluno situações em que vai levar o aluno a pensar. Por exemplo, você traz, vamos nos reportar ao poema que vocês estudaram logo no início das aulas, no meio do caminho tinha uma pedra. Você traz para a sua criança, para o seu aluno, né, da quinta série, da sexta, da quarta ou da terceira, você já desperta nele o interesse por esta aula, levando a pensar, pedindo que ele traga uma pedra. É um tipo de metodologia. Você pede ao seu aluno, você vai em casa procurar uma pedra e vai trazer uma pedra. Ele já vai ficar pensando, por que essa pedra? Para que essa pedra? O que o meu professor quer com essa pedra? Olha, já vai ser algo inusitado, já vai ser algo diferente. E ele vai trazer esta pedra para a sala de aula. E na sala de aula você vai perguntar para ele, poxa, o que é que você acha que esta pedra serve? Essa pedra serve para quê? Você vai procurar com algumas perguntas na sua introdução da aula a levá-lo a pensar sobre a temática do poema, no meio do caminho a uma pedra. E você vai explorar, e você vai ter discussões com aquele aluno, você vai interagir com o seu aluno para desenvolver esta autonomia. Pois esta metodologia, este método, vai dar ao aluno o papel de protagonista no processo de aprendizagem. Ele vai fazer parte, ele vai construir, ele vai se construir, tirando da posição de um mero recebedor de informações. Você não vai só informar quem é essa pedra. Você não vai dizer simplesmente a interpretação do poema, mas você vai despertar nele o desejo de conhecer, de saber, de entender a respeito do poema. Cabe a ele engajar-se nessa busca desse conhecimento e assumir responsabilidades em relação à sua aprendizagem. Então, com essa metodologia, com essa atividade, o aluno ficar com a pedra e ficar pensando, o que uma pedra pode fazer na sua vida? Para que serve uma pedra na sua vida? Ela é útil ou ela pode atrapalhar? Será que uma pedra sempre traz utilidade ou ela também pode ser um atrapalho da sua vida? Como será isso? Então, a partir desse diálogo com o seu aluno, nessa concepção, que é um conjunto de estratégias, né? O que se espera é que cada vez mais o educador, você como educador, vai se posicionar como um mediador, como um parceiro na construção de conhecimentos e que, consequentemente, não se coloca no centro do processo. A gente chama nessa metodologia ativa a sala de aula invertida.
não é? No lugar de você explicar tudo sobre essa interpretação, você vai inverter os papéis. Você vai levar o aluno a pensar, a refletir, a desmembrar, para que depois você possa trazer esta situação do conteúdo, da explicação. Você vai mediando essa construção de conhecimentos. Você vai ser um parceiro nessa discussão com seu aluno. E aí depois você traz, não é? Você traz o poema, você lê com os alunos e você pergunta com os alunos o que é que ele achou do poema, o que é que ele entende daquela pedra em Drummond, e você conversa um pouco, e aí você vai levar os alunos também a pensar e a refletir, não é? A refletir sobre a vida do poeta, fazer com que ele tenha desejo de saber um pouco sobre esse poeta. E você vai trazer para a linguagem, desenvolver nele o interesse de buscar a pesquisa através da internet, que ele tanto usa, usar o celular que está sempre nas mãos. Então, você vai despertar nele o interesse dele usar o seu próprio celular para buscar a respeito do autor, de Drummond, um pouco a respeito de Drummond. E você, no diálogo com ele, você vai encaminhando a ele descobrir quem é essa pedra, dentro da linguagem peculiar ao aluno, a série que ele já desmembra, que ele participa. Então, esta é uma metodologia ativa em que você está fugindo, não é, de uma pedagogia conteudista, de uma pedagogia bancária, não é, de uma educação, de uma epistemologia tradicional que não tem mais sentido, mas que muitas vezes nós vivenciamos ela ainda em sala de aula. Então, dentro da metodologia ativa, você vai deslumbrar o que você já tinha aprendido com o construtivismo, né, que tem esta mesma linha de pensamento. Você vai permanecer nesta linha, se encaminhando para aperfeiçoar, como este educador, que se posiciona como um mediador, este pedagogo dentro da sala de aula. Aqui, por exemplo, este poema Proclamação. Você já pensou como você poderia usar este poema, não é, dentro de uma visão não mais reducionista, mas numa visão ampla, não é? Mas o que seria uma visão reducionista? Não é? Dentro da metodologia ativa, nós temos como proposta a superação de visões reducionistas. E como você vai superar essa visão? Primeiro, você tem que pensar o que seria uma visão reducionista, que apresenta as metodologias ativas como um conjunto de estratégias que os professores utilizam em algumas de suas sequências didáticas. Por exemplo, uma receita de bolo, fazendo parte do seu conteúdo programático, fugindo aquelas regras fechadas que não pode fugir daquele conteúdo. Você vai trazer uma receita de bolo. Essa receita de bolo vai entrar dentro dos gêneros literários, vai fazer parte do seu conteúdo de metodologia da língua portuguesa e também de outras disciplinas. Por que não? E que apenas enriquece as formas de condução das aulas. Que seria uma visão reducionista? Dentro da filosofia, reducionismo é uma teoria correlata que afirma, grosso modo, que objetos, fenômenos, teorias, significados complexos podem ser sempre reduzidos, ou seja, expressos em unidades diferentes. A superação de fragmentação, simplificação e descontextualização. No âmbito da educação, a ampliação de horizontes para uma visão planetária. Então, você vai estar fugindo de algo que é reduzido, de algo que é só uma unidade. Você vai fugir, você vai ampliar os seus horizontes, superando essa fragmentação, essa simplificação, essa sua aula sem a descontextualização. Mas você vai passar agora para uma visão planetária que leva à necessidade de se ter uma prática transdisciplinar. E nisso você vai se envolver com os temas da LDB, 93, 94, 96, 98, tais como temas
o tema sobre o consumo, sobre o meio ambiente, sobre a saúde, sobre a orientação sexual, sobre a ética, pluralidade cultural, tudo dentro da sua aula da língua portuguesa. Porque você vai agora retirar de ser simplesmente um transmissor de um conhecimento da semântica ou de um recurso linguístico. Você não vai mais ficar parado em frente à sua turma só repassando informações, mas você vai se juntar à turma com pequenos grupos, instigando a participação dos alunos por meio de práticas, de pesquisas e discussões. E nessas discussões, você vai ampliar os seus horizontes nessa visão planetária, junto com todo o corpo docente, numa interdisciplinaridade. Por exemplo, esse poema de de Barros, Proclamação. Um poema que você percebeu que ele demonstra, ele tem como temática principal o vivenciarmos no mundo individualista, no mundo em que só há a exclusão, nós nos liberarmos para o incluir, para a inclusão. Certo? A proclamação, Barros tem como eu lírico que proclama o querer viver, o querer vivenciar essa dimensão de vida, de se preocupar com o outro, de andar à procura de ver o que o outro precisa e não somente o que você precisa. Então, essa temática, ela pode ser trabalhada com a aula de ciência, no meio ambiente, com aula de história, em outras matérias, de diversas formas, na pluralidade, e assim você vai redimensionar e não ficar com essa visão reducionista, algo fragmentado, que tem que ser ali, aquele conteúdo pragmático de português e pronto. Não. Com um trabalho de transdisciplinaridade, você vai evoluir bastante. Nós temos também, dentro da metodologia ativa, o aperfeiçoar esse ensino de Montessori, que foi criado já há tanto tempo por essa italiana que trouxe tantos recursos e que a cada dia, dentro de uma metodologia nova, com uma metodologia ativa, não é? Que você pode aperfeiçoar este método desta italiana, que tem como pilares a valorização da autonomia do aluno dentro da escola e o respeito pelo tempo de desenvolvimento de cada criança ou jovem. Quer dizer, nesta metodologia, você tem que chegar perto do seu aluno. Você tem que fazer grupos, não é somente para levá-los a trabalhar, mas para que você, através dos grupos, você chegue perto dele. Mas perto mesmo, para saber qual o desenvolvimento, o tempo que ele está tendo, que ele está gastando, que ele consegue alcançar aquela aprendizagem, aquele desenvolvimento, para de uma maneira bem ativa você promover o conhecimento desse aluno. Nessas escolas montessorianas, os materiais didáticos ficam à disposição dos alunos. Escolhe trabalhar temas que os interessam mais. Você vai discutir com os alunos. Você vai poder conversar com eles e você poderá oferecer para eles vários temas. E com esses temas eles podem ser encaminhados para uma autonomia, para uma independência, na escolha daqueles diversos temas que você pode propor para ele, com o conteúdo que você tem para desenvolver. E aí você pode escolher também o local que deseja realizar suas atividades, onde é que eles possam, né? Dependendo da infraestrutura da escola. Uma certa escola que eu trabalhei, ela tinha muitas árvores, e muitos alunos quiseram trabalhar leitura em cima das árvores, vejam só. Eles quiseram trabalhar interpretação textual. E eu loucamente aceitei e fui, morrendo de medo que alguém caísse ali de uma daquelas árvores, né? Mas foi emocionante, foi maravilhoso. Eles trabalharam intensamente, com muito gosto. Então, é uma metodologia muito afetiva, mas muitas vezes realmente o professor ele não tem aquela infraestrutura ideal, mas você pode
ser criativo, você pode trabalhar e pensar de alguma maneira, né, de alguma forma, você pedir para ele trazer uma esteira, ah, algum tapete pequeno para colocar na sala e ele se deitar, e ali fazer uma aula diferente, sei lá. E é importante usar a criatividade nessa metodologia. Nós não podemos estar sentados somente numa cadeira, olhando para o professor como detentor de todo o poder, de todo o conhecimento. Mas nesse interagir, também onde sentar, onde acontecer a aula, na biblioteca, nos corredores da escola, marcar um outro lugar fora da escola, em um auditório, num cinema, num parque, é tudo muito interessante, fazendo parte dessa metodologia afetiva. Além disso, essa corrente montessoriana, ela defende que educar significa muito mais que ensinar conteúdos prontos. Logicamente que não se foge dos conteúdos, não é? Porém, vamos adaptar. Para os adeptos dessa pedagogia, a educação vai desde o desenvolvimento da segurança e da criatividade do aluno até o amadurecimento social, emocional e intelectual. Veja só, quando você trabalha um poema como esse, de solidariedade como proclamação, você pode trabalhar com psicólogo junto de você e trabalhar o emocional. Você pode trabalhar com os alunos para saber como é que eles se sentem quando ninguém olha para ele, quando eles precisam de uma borracha emprestada e ninguém quer dar, quando eles não estão entendendo o assunto, que querem ajuda de um colega e o colega que sabe mais não quer ajudar. Você pode trabalhar esse social, essa solidariedade, esse emocional e desenvolver o intelectual dentro do ensino, observando todas essas particularidades. Isso faz parte de uma metodologia ativa. As tendências dessa metodologia do século XXI indicam que a característica central da educação é o deslocamento do enfoque individual para o enfoque social, político e ideológico. A educação ocorre durante a vida inteira, constituindo um processo que não é neutro. Gente, nessa parte ideológica, você vê, há uma ideologia quando Barros traz esse poema Proclamação. Ele quer proclamar, ele não quer simplesmente sua maneira de ver a vida, fique só com ele. E aqui você pode trabalhar essa visão ideológica, de mostrar ao seu alunado, não é? Que amanhã ele poderá ser o presidente da República, ele poderá ser o secretário de Educação, ele poderá ser um ministro, um governador. E que tipo de mundo, que tipo de política ele deverá desenvolver? E aí colocar e enxertar essa política desse poema Proclamação, que é uma política solidária, uma política em que todos estarão envolvidos um com o outro, crescendo juntos para que a nação possa crescer de maneira madura e feliz, com todos sendo beneficiados, com todos sendo alcançados num patamar de que todos desfrutem do bem-estar daquela nação. Então, a metodologia ativa, ela quer levar o corpo docente a trabalhar com o seu discente nessa visão de mundo, nessa visão social, política e ideológica, com muita sabedoria, através do seu conteúdo, não é? Do seu conteúdo, daquela disciplina, conduzir com professor de história, certo? Dentro de alguns assuntos da história, levar uma condução a essa realidade. Algumas atividades que fazem parte da metodologia ativa, inclusive eles chamam PBL, baseados em problemas. É o seguinte, o professor também pode trazer para a sala de aula um problema, discutir com os alunos a respeito do problema, mas o aluno é que tem que buscar e encontrar a solução. O problema deve ser de acordo com o conteúdo a ser desenvolvido. A PBL estimula a capacidade de pensar criticamente, argumentar e trabalhar em grupo.
Então, você vai dar oportunidade aos alunos falarem, a pensar e expressar, vai trabalhar com eles, um com o outro para não criticar um outro, mas terem respeito um pelo outro. E, assim, vocês juntos, o professor vai conduzindo a solução e a aprendizagem daquele conteúdo através de uma problemática trazida. A aula invertida, que já falamos, e vamos falar agora já de outra forma. Por exemplo, o aluno pode receber do professor já o conteúdo pronto, com auxílio de áudios, de vídeos, para estudar em casa. Ele estuda em casa, aprende no seu próprio ritmo, e depois é que ele traz para a sala de aula para tirar as dúvidas. Então, aqui já é o contrário, o aluno vai estudar todo o assunto em casa, através desses áudios, desses vídeos, e aí, o que ele tiver de dúvida, ele vai trazer para a sala de aula e o professor, condutor, mediador, vai exatamente tirar todas essas dúvidas com o seu aluno. Segundo José Morin, o professor não deve explicar tudo ao aluno, que ele aprenda antes de ir para a sala de aula e na sala avance mais. O professor irá observar onde estão as lacunas e o que faltou para aprender. E assim, a partir dessa aula invertida, o professor vai acrescentar, fortalecer o que o aluno já aprendeu sozinho e vai trazer é, uma plenitude da aprendizagem, o acrescentar da aprendizagem, tirando as dúvidas do seu alunado. Também tem aprendizagem baseadas em projetos. Os projetos são extraordinários. Um projeto com a interdisciplinaridade, por exemplo, né, saindo dessa visão reducionista. Então, o princípio elementar, o aluno vai ser responsável pela aprendizagem. Nesses projetos, ele é um agente de mudanças, ele vai ser um empreendedor. Um aluno em atividades, por exemplo, você pode pensar numa comemoração, pensar no Dia da Água, por exemplo, né? Pode ser o dia de São João, o dia do pai, da mãe, do estudante, e você vai. E aí, da água, você vai trabalhar com o professor de ciências, não é? E você vai ver, dentro da língua portuguesa, a trabalhar com outros professores que queiram se envolver com esta área. Então, vocês podem visitar um rio cuja água esteja suja, por exemplo, poluída, e elaborar ali um projeto envolvendo várias disciplinas. Você vê com aquela água, você pode levar, conscientizar aquela criança a pensar sobre aquele rio, por que aquele rio está sujo, o que levou aquele rio a estar sujo. E assim você vai levando, trazendo aquela matéria, aquele conteúdo que você vai acoplar, que você vai ver que seja interessante para aquele projeto, e o aluno vai se sentir motivado, porque ele vai ver a necessidade daquele conteúdo para a vida prática, e isso é muito interessante. Isso aqui vai ser muito importante. Então, será um trabalho que poderá envolver toda a escola, não é? A língua portuguesa poderá fazer cartazes, poderá levantar jornalistas para divulgar todo esse trabalho, filmagem. Então, a metodologia ativa ela é extraordinária. É bem verdade que para vivenciar todo esse mundo de emoção requer tempo, requer muita dedicação. E isso não é fácil, não é? Por conta do tempo. Infelizmente, nós não vivemos somente, né, para a educação. Por exemplo, assim, um professor ele não trabalha só na escola, muitas vezes ele tem que sair de uma escola e vai para outra, isso dificulta. Mas, se nós nos disponibilizarmos com alegria para podermos, assim, superarmos qualquer epistemologia tradicional e nos voltarmos para este método, nós iremos conseguir mudar muita coisa e nós vamos ver que vai haver muita aprendizagem e nós vamos ficar realizados com essa aprendizagem e vai ser muito interessante pôr em prática essa metodologia ativa. Agora vamos nos ver nosso grupo, você tirando alguma dúvida, ok? Tchau, tchau, até já já.